Grupo de pessoas arrasta os pés pela terra rachada e implacável. A fonte de água que eles conheciam desapareceu completamente. O leito do rio agora não é nada além de lama ressecada, ossos de animais estilhaçados e alguns arbustos murchos. Uma criança amarrada às costas da mãe está tão exausta que parou de chorar. Aquele silêncio é mais aterrorizante do que o próprio choro. Homem luta para subir num afloramento rochoso, apertando os olhos contra o sol escaldante. Ao longe, ele avista uma tênue faixa verde, cortando a interminável paisagem marrom. Ele não consegue ver a água, mas a vegetação verde sinaliza que há algo escondido bem lá no fundo. Eles levam os seus corpos ao limite absoluto para chegar lá, e finalmente encontram uma pequena poça. A água é turva e marrom. As bordas da poça estão marcadas com pegadas frescas de hienas. E a apenas alguns passos de distância, jaz a carcaça em decomposição de um animal. Com as gargantas queimando de sede, o grupo se encontra na corda bamba entre a vida e a morte. O que eles devem fazer? Beber imediatamente? Cavar buraco por perto? Ranger os dentes? Continuar andando e rezar por milagre mais à frente? Durante a maior parte da história da humanidade, encontrar água era apenas metade da batalha. A outra metade era sobreviver depois de bebê-la. Sem torneiras, sem garrafas de plástico, sem filtros de água e sem mapas, como os nossos ancestrais encontravam e bebiam água para sobreviver. Frequentemente imaginamos os humanos antigos através de uma lente romântica, vagando por uma floresta exuberante, encontrando riacho cristalino, juntando as mãos em concha e bebendo a água fresca e revigorante. Mas a realidade era muito mais brutal. Água limpa é conceito muito moderno. Água cristalina não significa, de forma alguma, água segura. Riacho que parece perfeitamente puro pode estar repleto de parasitas, micróbios causadores de doenças, produtos químicos tóxicos ou dejetos de uma manada de animais parada logo acima, fora do campo de visão. Por outro lado, uma poça ligeiramente lamacenta e cheia de sedimentos não necessariamente mataria você. Os humanos antigos não tinham microscópios para ver bactérias. Eles só podiam julgar uma fonte de água através de uma observação aguçada e da experiência sangrenta transmitida através de gerações. A água está fluindo, há cheiro incomum, o gosto é excessivamente amargo ou salgado. Quantas carcaças de animais estão jogadas por perto? Há pilhas concentradas de fezes de animais ao redor da borda. O conhecimento de sobrevivência deles não eliminava o risco por completo. Simplesmente os ajudava a escolher a fonte de água, com menor probabilidade de matá-los. A água não era algo que os povos pré-históricos simplesmente tropeçavam enquanto caminhavam. A água ditava exatamente onde eles viviam. Os arqueólogos notaram padrão claro. Os antigos acampamentos humanos sempre se agarravam a rios, lagos, pântanos ou nascentes de águas subterrâneas expostas. Por exemplo, na garganta de Olduvai, há quase 2 milhões de anos, pântano alimentado por águas subterrâneas se tornou o epicentro absoluto da sobrevivência dos nossos ancestrais, sustentando-os por meio de incontáveis ciclos de secas severas. Porque onde há água, há tudo. A água não fornece apenas bebida. Ela atrai plantas comestíveis, peixes, pássaros e manadas de herbívoros. Mas, ao mesmo tempo, também atrai crocodilos, leões, hienas e outros grupos humanos hostis. A água é imã gigante, puxando toda a vida e toda a morte para uma única coordenada. Mas os rios e lagos de superfície podem secar, evaporar ou se tornar incrivelmente salgados com facilidade durante a estação seca. A verdadeira salvação,
O gigantesco tanque de reserva da paisagem era a água subterrânea. A água subterrânea se esconde nas profundezas das rocas e do solo, infiltrando-se pelas rachaduras, criando oásis de sobrevivência, quando todas as fontes de superfície evaporaram completamente. Os humanos antigos não tinham mapas, mas eram mestres absolutos em ler a paisagem. A busca por água começava muito antes de eles realmente a verem. Uma faixa de árvores verdes num deserto árido, uma rachadura na base de uma encosta ou vale baixo eram todos sinais da natureza. Eles observavam a convergência de incontáveis pegadas de animais. Rastreavam as rotas de voo dos pássaros ao amanhecer e ao anoitecer. Ouviam o coro de sapos trazido pelo vento. Seguir rastros de animais podia levar você até a água, mas também significava que você estava caminhando direto para a zona de emboscada de predadores, esperando pacientemente pelas suas presas. E ainda mais importante do que os sinais imediatos era a memória. Uma fonte de água nunca é permanente. Lago que está cheio hoje pode ser apenas lama rachada no mês que vem. O conhecimento de sobrevivência não era apenas saber que há água para o norte. Exige que eles lembrassem exatamente em qual mês aquela fonte tinha água, quantos dias depois de uma tempestade a poça encheria, onde ficava a fonte de reserva mais próxima se aquela falhasse, e se aquela rota específica era segura o suficiente para levar crianças pequenas. Uma nascente confiável não era apenas uma localização. Era uma localização mais uma estação do ano, mais a memória dos mais velhos. Quando o leito do rio secava e a superfície ficava dura como pedra, caçadores experientes sabiam que, debaixo da areia, a vida ainda persistia. Eles procuravam as curvas no leito do rio, perto de uma árvore que ainda mantinha folhas verdes, e caíam de joelhos para cavar. Usavam as próprias mãos ou pedaços de pau para raspar a areia seca. E então, a água começava a se infiltrar lentamente no fundo do buraco. No começo era apenas lodo lamacento. Eles esperavam pacientemente que a terra e a areia assentassem no fundo, para então recolher cuidadosamente a água mais clara da superfície. A terra e a areia agiam como filtro grosso, removendo detritos, matéria vegetal e reduzindo a turbidez. Água mais clara era mais fácil de beber. Mas lembre-se, ela não se tornava magicamente segura. Buraco de infiltração na areia não pode filtrar vírus, patógenos microscópicos ou toxinas químicas. E no exato momento em que você abaixava o rosto naquele buraco para beber, era o exato momento em que tinha a maior probabilidade de ser morto. Para beber, você tem que abaixar a cabeça, cegar completamente a sua visão periférica, ocupar as duas mãos e abandonar temporariamente qualquer postura defensiva. Todas as criaturas da savana precisavam ir até a água para beber. Você podia dar de cara como crocodilo escondido logo abaixo da lama, ou leopardo despencando de galho acima. Na Etiópia, arqueólogos encontraram pegadas de adultos e crianças datando de 700,000 anos atrás, marcadas na margem lamacenta bem ao lado das pegadas de inúmeras bestas selvagens. Uma fonte de água salvava os humanos de morrer de sede, concentrando-os no lugar exato onde todos os predadores sabiam que eles iriam aparecer. A maior limitação dos humanos pré-históricos era o seu próprio estômago. Antes que os recipientes existissem, o corpo humano era o limite absoluto de qualquer jornada. Você tinha que beber direto na fonte, ou só podia viajar até onde a água dentro do seu corpo permitisse antes de você desmaiar de desidratação. Isso acorrenta aos humanos a raio muito apertado ao redor da água. Você podia saber que havia uma área de coleta
incrivelmente rica a 3 dias de caminhada, mas se não houvesse água naquela rota, aquela fonte de alimento praticamente não existia. Até que uma revolução aconteceu. O primeiro cantil da humanidade pode ter sido feito de um estômago de animal, uma bolsa de couro ou casca de árvore, mas todos apodreceram. A evidência mais clara que temos vem da África do Sul, datando de cerca de 60.000 anos atrás, cascas de ovo de avestruz. A casca de ovo de avestruz é grande, resistente, leve e pode ser perfurada como pequeno buraco no topo e selada. Era o recipiente móvel perfeito. Os humanos começaram a carregar água consigo. Eles até enterravam cascas de ovos cheias de água na areia, ao longo das rotas de migração, através do deserto. A primeira garrafa de água fez algo muito maior do que apenas guardar água. Ela libertou a humanidade. Permitiu que caçadores rastreassem presas mais longe, levassem água aos doentes, e pela primeira vez na história, permitiu que a nossa espécie cruzasse terras devastadas, áridas e mortais, e se expandisse pelo globo. Uma vez que a água pôde ser armazenada na paisagem, a memória se tornou parte do próprio recipiente. Em períodos posteriores, quando o fogo foi totalmente dominado, eles podem ter aprendido a ferver a água. Se não tivessem potes de barro resistentes ao calor, aqueciam pedras até ficarem incandescentes no fogo e, em seguida, usavam galos para soltá-las diretamente numa bolsa de couro ou num buraco forrado com pele cheio de água. Ferver tornava a água mais segura, mas era luxo extremo. Custava muita lenha, tempo e esforço, e exigia que alguém cuidasse constantemente do fogo. Ferver água não era truque de mágica usado em todos os lugares, todos os dias. Só era usado quando a água cheirava horrendamente mal, quando estavam acampados no mesmo lugar por muito tempo, ou quando precisavam proteger crianças doentes. Finalmente, à medida que os humanos entraram na era do assentamento e da agricultura, eles não podiam mais se mover constantemente acompanhando as mudanças dos rios e riachos. Eles começaram a cavar poços profundos até os aquíferos. Daquele momento em diante, a água não era mais algo que você simplesmente encontrava na natureza. Tornou-se algo que você possuía, mantinha e guardava. Uma pessoa que conhecia a localização de uma nascente podia salvar grupo, mas uma pessoa que controlava poço podia governar uma comunidade inteira. Vamos voltar àquela poça como a carcaça do animal no início da história. O grupo de humanos antigos não bebeu imprudentemente daquela água contaminada pela morte. Uma mulher experiente conduziu o grupo rio acima pelo leito seco. Ela encontrou uma mancha de areia mais escura sob a sombra de arbusto espinhoso. Eles caíram de joelhos e rasparam a areia ardente. Cavaram buraco fundo e a água começou a se infiltrar lentamente. Esperaram pacientemente que o lodo lamacento baixasse. Uma parte da água limpa foi bebida ali mesmo para aliviar as suas gargantas em chamas. O resto, eles derramaram cuidadosamente nas cascas de ovo de avestruz que carregavam consigo. Antes de partir, o membro mais velho do grupo ficou em silêncio, observando a paisagem. Ele estava memorizando aquele local, apontando os pontos de referência permanentes para as crianças. Penhasco como formato das costas de animal, e 3 árvores crescendo bem juntas, apontando diretamente para o sol poente. Anos, ou talvez décadas depois, aquelas crianças guiariam a próxima geração de volta àquela coordenada exata. Aquela fonte de água nunca foi desenhada num pedaço de papel, mas nunca foi esquecida. A água mantinha o corpo vivo, mas o conhecimento é o que levava o corpo até a água. O primeiro mapa para a água limpa não foi esculpido em pedra
ou desenhado em pele de animal. Foi guardado a salvo na memória daqueles que já haviam sobrevivido à jornada antes.